Fala, galera do Mount Lives! Olha quem tá por aí depois de muitos meses, né? Enfim. Pessoal, eu queria começar esse vídeo aqui pedindo desculpa pra vocês por ter demorado tanto pra fazer esse vídeo. Eu recebi muitas e muitas perguntas nesses últimos meses do por que que eu sumi, por que que eu parei de fazer vídeo aqui pro Mount Lives, se eu ia voltar, se ia ter vídeo. Mount, fazem 4 meses que eu não almoço por sua causa. Desculpa, pessoal. Eu sei que eu demorei. Hoje a gente vai falar aqui do porquê que o Mount Lives já não é mais um canal em que eu posto vídeo. E eu acho que o grande motivo pelo qual eu demorei tanto pra fazer esse vídeo, por mais que eu já soubesse bem claro, assim, comigo, os motivos pelos quais eu parei, é que a partir do momento que eu gravo esse vídeo, eu oficializo isso tudo, sabe? Então eu acho que foi meio que uma forma da minha cabeça tentar evitar essa parada e, enfim, acho que por isso que eu demorei tanto tempo pra gravar esse vídeo. Então me desculpem novamente, eu sei que muitos de vocês ficaram completamente confusos e perdidos do porquê que, eu que postava um vídeo por dia, do nada sumi. Mas vamos lá, galera. Algumas considerações aqui antes só. A primeira delas é que esse vídeo não vai ter edição, a não ser que ele fique muito caótico, mas a minha ideia é que eu não edite, pra eu poder ser o mais direto aqui e honesto com vocês possível. E esqueci o que eu ia falar também. Eu não escrevi roteiro, então esse é um outro problema. Eu tenho aqui alguns pontos que eu separei que eu gostaria de falar, né? Então, só pra não esquecer. Esse vídeo não vai ter edição. E eu não tô muito preocupado com o tempo que ele vai ter. Então, talvez esse vídeo fique bastante longo. Mas eu sei que, pra maioria de vocês aí, quanto maior o vídeo, mais felizes vocês vão ficar, né? Bom almoço aí, pra quem tá almoçando. Boa refeição, se você tá comendo enquanto tá me assistindo. Mas vamos lá, galera. Eu vou começar aqui explicando um pouco de como esse canal surgiu. Pra que a gente chegue aí até, provavelmente, o momento em que a grande maioria de vocês me conheceu. Mas o canal Mount Lives, se vocês abrirem o canal, eu não vou conseguir abrir aqui porque deu um problema aqui na gravação e eu, enfim, não consigo mostrar minha tela. Mas se vocês forem aí no canal em vídeos e procurarem pelo mais antigo, vocês vão ver que esse canal, ele começou como um repositório de tudo que eu já fiz nas lives, assim. Então, na Twitch, a plataforma que eu sempre fiz live, faço até hoje, mas é que hoje eu faço no YouTube também, ela, depois de 3 meses, ela apaga a live, né? Qualquer gravação que você tenha sobre a live ali. Então, era uma forma de armazenar, né, todas as lives e tudo que eu fiz. Então, todos os jogos que eu joguei, todos os papos que eu tive com os meus amigos, todos os vídeos que eu assisti. Porque, né, nessa época, às vezes quando eu tava esperando algum amigo, enfim, terminar de jogar ou entrar na live pra gente jogar alguma coisa, eu acabava assistindo algum vídeo, né, que a galera mandava, algum vídeo, enfim, pra passar ali 20, 30 minutinhos. E esses vídeos eram upados, né, também nesse canal Mount Lives. Eu tô aqui procurando, infelizmente eu não achei nenhum. Mas se você entrar aí no canal, onde eu postei esse vídeo mesmo, e procurar aí pelo vídeo mais antigo, vocês vão ver, né, que tem... Enfim, não achei aqui, galera, desculpa. Tô gravando aqui completamente sem roteiro nenhum. Mas enfim, então eu criei esse canal pra armazenar todo o conteúdo que eu fazia nas lives. E, enfim. E aí... Chegou ali em meados, acho que final de 2022, início de 2023, alguém me mandou um vídeo e falou, Mount, tá sabendo dessa historinha que tá rolando aí na internet, do caso do Haluka? E aí, eu fui assistir, né, como eu falei, eu vira e mexe assistia um videozinho às vezes pra passar um tempo. E aí, eu acabei entrando nessa história toda de cabeça, né, me aprofundei, enfim, acompanhei isso tudo com muita força e tal, e comecei a fazer muitos vídeos aqui pra vocês acompanhando isso. E aí o canal foi mudando um pouco, né, o objetivo dele, foi saindo de ser um canal em que eu armazenava tudo que eu produzi e foi se tornando um canal de reacts, né, em que eu postava os meus reacts, minhas reações aí sobre os vídeos que eu assistia. Até que eventualmente virou um negócio em que até intro a gente fazia, né, se você for vendo os primeiros vídeos, eu nem fazia intro porque era isso, eu não tinha pretensão de postar no YouTube, eu só postava no YouTube porque eu postava tudo que eu fazia justamente pra não perder. E aí eventualmente foi se tornando aí um canal de react. E aí, essa questão de react é uma questão um pouco sensível pra mim, porque eu acho que existe uma forma, na minha opinião, com o meu conteúdo, tá, galera? De forma nenhuma eu quero transformar esse vídeo numa crítica a alguém. Não é isso aqui.
Até porque eu sei que tá rolando aí, né, toda uma historinha sobre isso. Mas, enfim, a minha decisão de parar com os vídeos aconteceu tem mais ou menos uns 4 meses, né? Então, definitivamente não é sobre isso esse vídeo, tá? Mas existe, pra mim, o react que você assiste o vídeo e emite ali sua opinião, dá sua opinião, né? Tenta trazer uma reflexão diferente, tenta somar, de fato, algo ao vídeo ali, pra você transformar o vídeo em alguma coisa diferente com a sua presença, né? E existe também o react em que a pessoa só toca o vídeo de fundo e, enfim, assiste, dá umas risadas, fala umas bobeiras, mas não exatamente soma nada muito ao vídeo, né? No final acaba sendo ali quase que um re-upload do conteúdo original com ali a câmera da pessoa e algumas coisas, o que não tem problema nenhum, né? Isso aqui não é uma crítica, eu só tô colocando aqui os 2 tipos de react que eu entendo que existem aí. E aí, o que eu fazia, o que eu achava aceitável eu fazer, que eu achava legal e que fazia sentido pra mim, era essa primeira modalidade que eu falei, em que você realmente dá a sua opinião, tenta trazer uma reflexão ali diferente, né? Tenta somar o vídeo, porque é assim que, pra mim, faz sentido a pessoa assistir o seu vídeo e não o vídeo original, porque afinal, né, o vídeo foi feito por um criador original. Se eu estiver só assistindo e sem somar nada ao vídeo, eu tô meio que pegando o conteúdo da pessoa e monetizando, talvez até atrapalhando o vídeo da pessoa, porque era uma coisa que acontecia até aqui no canal e que eu não gostava muito, que era justamente isso, sobre a galera comentar, poxa, eu assisti ao Jean, por exemplo, amigão meu, um beijo, Jean. Deixei, não assisti lá no Jean porque sabia que você ia postar esse react, então deixei pra assistir aqui com você. E por mais que eu entenda o carinho que esse comentário tem e envolve, se você analisa um pouco de fora, você entende que, então o Jean, que produziu esse conteúdo, fez uma pesquisa, fez uma parada toda, tá perdendo essa visualização porque a pessoa sabe que eu ia reagir, então ela deixou de assistir no Jean pra assistir em mim. Então, se não é um conteúdo que realmente soma ao conteúdo original, eu não achava legal, né, eu postar esse react. Tanto que muitas vezes, alguns vídeos, inclusive, eu não sei se eu cheguei a postar, provavelmente não, mas a galera que acompanha a live deve lembrar que eu falava, galera, esse aqui eu não vou nem continuar assistindo porque eu não sinto que esse vídeo eu tenho nada a somar. Ou então a galera falava, por que você não assiste o canal tal? Porque é isso, eu não teria nada a somar, ia ser basicamente eu assistindo e a galera assistindo comigo, sabe? Sem eu exatamente trazer nada diferente pro vídeo. E aí, qual é o problema? Você adicionar algo ao vídeo, dar a sua opinião, envolve você dar a sua opinião sobre aquele assunto. Eu comecei a perceber que se eu fosse dar minha opinião sobre todo o assunto de vídeo que eu fosse assistir e reagir, eu ia acabar virando uma pessoa que eu não queria ser, que eu nunca quis ser, que é justamente aquela pessoa que tem uma opinião sobre tudo, dá uma opinião sobre tudo, sabe? E nenhum problema com isso, tá? Se você é essa pessoa ou se você conhece alguém assim, zero problema. Eu só não quero me tornar essa pessoa porque é algo que eu não quero ser comigo, sabe? E aí, então, comecei a ter esse sentimento de que, todo vídeo que eu assisti aqui, pra eu realmente me sentir digno, né, de postar uma reação sobre esse vídeo, eu preciso dar minha opinião sobre esse assunto e então eu vou ter que começar a dar minha opinião sobre todos os assuntos que eu quiser, enfim, assistir e reagir. E aí isso, com o tempo, foi se tornando algo que eu fui querendo cada vez menos fazer, porque eu fui percebendo quem eu ia acabar me tornando se eu continuasse nesse caminho. E aí, qual que é o problema? Se, pra eu fazer um react que eu acho honesto e justo, eu preciso dar minha opinião, só que se eu der minha opinião sobre tudo, eu vou acabar virando alguém que eu não quero, de duas uma. Ou eu começo a postar reacts que eu não vejo valor e não acho que faz sentido eu postar, que é aquele em que eu não opino, que eu só assisto ali, dou umas risadinhas e fica meio por isso. Ou então eu dou minha opinião sobre tudo. Então, de ambos os jeitos, eu ia ter que fazer algo que eu não queria. Seja dar minha opinião sobre tudo ou postar reacts em que eu não sentia que eu tava somando nada de relevante ao conteúdo. E eu sempre achei muito legal essa parada de adicionar, trazer uma reflexão ao conteúdo, porque, de certa forma, eu conseguia pegar um assunto que não necessariamente era muito sério, às vezes era uma parada bem fútil, briga de subcelebridade, coisa do tipo,
e eu conseguia, às vezes, trazer uma reflexão interessante sobre aquele assunto, alguma ideia diferente, alguma parada pra galera refletir, pra pensar um pouco, sabe? E quando eu tinha mais ou menos ali os meus 16, 17 anos, que é um período da adolescência que é bastante conturbado, né? Hormônios à flor da pele, a gente é bastante responsável com o que a gente faz, é adolescente idiota, basicamente. Tinham algumas pessoas no YouTube, mas não muitas, que produziam um tipo de conteúdo que foi muito importante pra mim durante esse período, porque era uma parada que abria meu olho pra muita coisa e eu começava a identificar problemas onde eu não identificava antes porque eu não tinha maturidade. E uma dessas pessoas, que provavelmente a galera que tem a minha idade deve ter acompanhado bastante, foi a Jujute, que, enfim, eventualmente parou de produzir conteúdo pro YouTube, mas que enquanto produziu, foi muito importante, eu tenho certeza que pra muita gente, assim como foi pra mim. Então, se eu, de alguma forma, e eu sei que infinitamente menos do que esses criadores que fizeram parte da minha adolescência, mas se de alguma forma eu conseguir trazer essa parada pra galera que mais nova, ou também mais velha, que me acompanha, eu ficava muito feliz, porque você pode aprender com os seus erros, ou melhor ainda, aprender com os erros de outras pessoas. Então, se você tem uma outra pessoa que já fez muita merda na vida, já passou por bastante besteira, e você consegue usar a experiência dessa pessoa pra evitar fazer coisas que ela fez e se arrepende, é o melhor cenário do mundo, porque você nem precisou passar pelo problema pra aprender com o problema. Então era mais ou menos isso que eu tentava fazer. Eu tentava somar aí de forma que fosse talvez importante pra galera mais nova que me acompanhava, paradas diferentes sobre a vida e que provavelmente você vai passar ou já passou. E quem sabe se você chegar lá com uma ideia diferente que eu conseguir apresentar pra você, sua experiência nesse momento vai ser muito melhor e muito mais positiva do que a minha foi. Então eu sempre gostei muito, né, de conseguir trazer essas reflexões, só que depois de um tempo isso significava eu ter que opinar sobre tudo e, enfim, eu já falei, né, eu não queria virar essa pessoa. E aí, galera, eu, enfim, anotei algumas coisas aqui só pra eu não perder nenhum ponto que eu acho importante, tá? Mas, eventualmente, começou a acontecer um outro negócio também, que acontecia quase que exclusivamente com o canal Mount Lives, por um motivo que faz muito sentido, que era o seguinte: por eu, na grande maioria das vezes, estar falando sobre alguma treta, alguma parada que estava relevante ali na internet, os meus vídeos muitas vezes furavam a bolha. Eram apresentados para pessoas de fora da nossa comunidade. E a nossa comunidade foi um lugar que a gente construiu que é mágico, assim, é maravilhoso. As pessoas são incríveis, são muito respeitosas, respeitam a mim, respeitam uns aos outros, sabem discordar, sabe? Sabem concordar também. É um lugar que, assim, a gente construiu que é muito confortável de se estar. Muito obrigado por isso, inclusive. E muitas vezes a galera que vem de fora da nossa comunidade, porque o vídeo furou a bolha ou coisa do tipo, muitas vezes era uma galera bastante diferente e difícil de lidar, pessoas que, enfim, tinham formas de lidar com os outros que nem sempre batiam com a nossa. E vocês que acompanham bastante o vídeo e comentavam muito, provavelmente já viram essas pessoas por aí, né? Uma galera que você falava, nossa, essa pessoa acompanha o Mount, sabe? E eu sei que é meio contraintuitivo, porque, de certa forma, como criador de conteúdo, a gente quer que o nosso conteúdo chegue cada vez mais a mais pessoas, né? Porque a gente depende disso, o nosso trabalho depende disso. Só que, ao mesmo tempo, como eu consegui construir uma comunidade muito legal, eu nunca precisei muito atingir pessoas de fora da bolha. Então eu sempre preferi produzir conteúdo pra galera que realmente acompanha e gosta de mim, porque são as pessoas que se importam comigo com quem eu me importo. Afinal, por que eu vou me importar com alguém que não se importa comigo, né? Então, é com vocês que estão vendo esse vídeo, com a galera que acompanha as lives e os vídeos, com quem eu me importo e pra quem eu realmente quero produzir conteúdo. Então, a partir do momento que um conteúdo começa a furar a bolha com muita frequência e eu começo a ser apresentado pra muita gente que não se importa comigo e que talvez vai vir uma vez pra falar uma besteira e nunca mais, ou qualquer coisa do tipo, começou a ser uma coisa que também
começou a virar ali, cada vez que eu tinha que lidar com alguém que eu percebia que não era da nossa comunidade, coisa do tipo, era mais um tijolinho ali na parede do problema, assim, vamos dizer. Não que seja de fato um problema, mas na parede da vontade de repensar, sabe? E aí isso acontecia tanto aqui, né, nos comentários e nos chats das lives e nas redes sociais, mas acontecia também nas redes sociais, fora, assim, do meu chat, sabe? Acontecia no Twitter, coisa do tipo. E aí aconteciam duas coisas que me incomodavam bastante, uma mais do que a outra. A primeira, que sempre me incomodou menos, porque felizmente eu sempre, não sempre, mas eu sempre tentei ser muito seguro das minhas opiniões, sabe? E assim, ter algum nível de certeza sobre o que eu opino antes de falar. Porque é aquilo, se você fala algo que você realmente defende, que você realmente concorda, se alguém vem tacar hate em você por conta disso, não te atinge muito, porque você realmente defende aquilo, sabe? Então, você tem os seus motivos pra ter falado aquilo, pra defender aquilo. Então, acontecia isso, tinha o hate, mas que era o que de verdade menos me atingia. E aí tem uma coisa que vai ser meio engraçado até, mas que é o que mais me incomodava, que era o exato contrário. Era a galera que... E assim, gente, não entendo, não tô brigando com ninguém, tá? Mas era uma prática que nunca me agradou muito, que era a galera que era do time, nossa, o Mount sempre tá certo, o Mount sempre tá opinando corretamente, é o cara certo, nossa, como esse cara é perfeito. E, gente, eu sei que eu não sou essa pessoa, eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho o meu passado, eu tenho os meus erros, eu ainda vou errar no futuro, eu sou um ser humano. Então, essa prática de me colocar num lugar ao qual eu não pertenço, sempre foi uma parada que me incomodou bastante, porque era isso, eventualmente essas pessoas iam perceber que eu não sou perfeito e que eu tenho as minhas falhas, e essa quebra de expectativa me gerava dor de cabeça, porque a pessoa vinha encher o meu saco, né? Então tinha o problema dos haters, tinha o problema dos lovers e tinha o problema dos lovers que percebiam que eu não era perfeito e que, enfim, se tornavam haters. Então eu nunca gostei muito de furar a bolha, tudo isso, né, ainda diz respeito a furar a bolha. Eu sempre preferi que o meu conteúdo ficasse dentro da nossa comunidade, porque eu sei que ali ele ia atingir pessoas que me conhecem, entendem o meu jeito de falar, entendem o meu jeito de brincar. E é muito mais fácil lidar com essas pessoas, né? Do que ter que ficar toda vez explicando que, pô, não, isso foi uma piada, isso aqui é ironia, isso aqui eu tô brincando, né? Enfim, esse é outro motivo. Calma que eu vou ter que dar uma olhada aqui só pra não me perder em nada, tá, galera? Então, furar a bolha. E aí, eventualmente, também, teve uma outra questão que também vai ser engraçada, que eu não sou uma pessoa fofoqueira. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de ficar sabendo sobre a vida dos outros. Quanto menos eu souber sobre a vida dos outros, mais tempo e energia eu tenho pra dedicar a minha própria vida, às coisas que eu realmente me importo. Então, por mais que no começo saber sobre a vida de celebridades e subcelebridades foi uma coisa muito legal pra mim, porque, de certa forma, era um jeito de me conectar mais com a minha comunidade, que acompanha, né, esses criadores e influenciadores da internet. E durante muito tempo eu não soube quem era a Virgínia Fonseca, eu não sabia quem era a Mayra Card, eu não tinha a menor ideia de quem eram essas pessoas, que provavelmente você sabe muito bem. Então, tomar conhecimento das brigas e dessas pessoas era importante pra mim, de certa forma eu consegui meio que falar a mesma língua da galera que me acompanhava, porque o pessoal tava no chat, nos comentários, comentando sobre a parada do momento, e eu tava, tá ligado? Em outra, não tinha a menor ideia do que tava acontecendo. Então no começo foi muito legal descobrir um pouco quem eram essas pessoas pra eu poder, né, tá falando a mesma língua que vocês. Só que depois de um tempo, eu não aguentava mais. Eu não tinha menor interesse em saber qual foi a nova da Virgínia Fonseca, qual foi a nova do Primo Rico, sabe assim? Eu não tinha o menor interesse. Eu sentia que, de certa forma, eu tava alugando um espaço na minha cabeça que eu não queria alugar pra esse assunto, tava dedicando um tempo ali a pensar em algo que eu poderia estar usando pra curtir com a minha família, com os meus amigos, dedicar a minha vida, dedicar a um conteúdo que realmente
eu tivesse bastante a fim de produzir. Então, eventualmente, eu comecei a me encher o saco. Tudo começou a parecer muito fútil e muito óbvio, sabe? E eu já não via mais sentido em... Sério que eu tenho que falar o quão errado tá uma mãe, sei lá, fazer X coisa com a filha, tá ligado? Parecia tudo tão óbvio, assim. E eu sei que não é. Eu sei que pra muita gente não é. Realidades diferentes vão construir concepções diferentes do que é óbvio e o que não é. Mas, enfim, eu tô trazendo aqui todos os pontinhos, por menores que eles sejam, também pra vocês entenderem que não aconteceu nada de muito grave, eu não briguei com ninguém, eu não tive nenhum problema. Foi só realmente algumas coisinhas pequenas que foram construindo esse muro, que é o muro da não vontade de continuar, enfim, acompanhando e produzindo esse tipo de conteúdo. De novo, de forma nenhuma isso é uma crítica a ninguém. Existem alguns canais aqui geniais que eu acompanhei. Vou citar 2, tem muitos, mas 2 aqui que eu vou citar são o Gianluca e a Beta, que são canais aí que eu acompanho, pessoas que... O Gianluca eu já conhecia, a Beta eu acabei conhecendo por conta enfim, do Mount Lives, mas são pessoas assim que têm um conteúdo muito importante, que fazem muito bem esse trabalho de trazer reflexões e, às vezes, a partir do óbvio, trazer alguma coisa diferente, sabe? E também noticiar muita coisa que acontece no mundo, porque tem muita coisa importante acontecendo e muito triste acontecendo que não é noticiada. E se não é noticiada, passa em branco. E se passa em branco, da onde vem a vontade de mudar, sabe? Como você cria uma vontade na galera mais jovem de lutar contra uma injustiça se essa injustiça não é falada e noticiada? E existem alguns canais que fazem esse trabalho muito bom, muito bem. Então aí 2 pessoas que o Gianluca acabei me aproximando, mas a Beta eu conheci, me aproximei também por conta desse conteúdo e que são pessoas que têm um conteúdo maravilhoso no YouTube. Eu tenho certeza que vocês já conhecem eles, né? Mas, enfim. O que eu tava falando? Não lembro. Me perdi, galera. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, era só eu ter me preparado melhor, né? Mas, enfim. E aí? E o futuro, né? Beleza, Mount, mas e agora? Agora é o seguinte. A comunidade do canal Mount Lives é uma galera que... E assim, se você acompanha os outros canais, não se sinta enciumado, tá? Mas o pessoal do Mount Lives sempre foi o pessoal que... Era um negócio que quando começou a acontecer, eu não conseguia acreditar, mas era um nível de engajamento, de comentário, de like, de apoio, que eu nunca tinha visto e acho de verdade que eu nunca mais vou ver, assim, na minha história com criação de conteúdo. Porque era um negócio surreal, assim, tipo, de nível de vídeos com mais de 2.000 comentários eram frequentes, aconteciam com uma certa frequência, assim, sabe? Mais de 1.500, mais de 1.000 comentários. E eu falo dos comentários porque eu acho que é a forma de interação que eu mais valorizo, porque nesse momento eu tô aqui olhando pra uma lente de uma câmera, um negócio redondo. Então, de certa forma, o comentário é a forma de vocês estarem interagindo comigo também, sabe? E eu materializar isso aqui que eu tô olhando pra uma câmera, né? É a forma de eu entender que vocês existem e que vocês são pessoas. E essa troca sempre foi um negócio surreal na minha vida, assim. Eu aprendi muito com vocês, eu descobri muitas coisas, eu conheci gente muito legal. E é de verdade com vocês que eu me importo nesse momento, assim. O canal Mount Lives, ele era um pilar financeiro bastante importante pra mim. Só que eu tenho muitos privilégios na vida e um deles é o privilégio de poder focar em realmente conteúdo que eu quero produzir e que eu acho importante naquele momento produzir. Não necessariamente fazer algo que é importante pra mim financeiramente, sabe? E eu acho que essa é uma das formas que eu acabei conseguindo aí... Tá, vai fazer 10 anos que eu tô produzindo conteúdo pra internet e eu acho que eu só consegui chegar aqui depois de 10 anos porque meu objetivo nunca foi o dinheiro. Se tivesse sido, talvez eu estaria jogando GTRP até hoje, né? E, enfim, e já teria enchido o saco e teria desistido de tudo. Então, mas eu me importo de verdade com vocês, que foram pessoas que dedicaram muito tempo da vida de vocês a mim e que eu sei que gostavam muito do conteúdo e que sentem falta do conteúdo, e eu também sinto bastante falta dessa nossa interação, de ter esse contato com vocês, porque por mais que eu tenha meus outros canais, eu tenho o Mount Gameplays, por exemplo, que eu posto 2 vídeos por dia, eu sei que nem todo mundo gosta de assistir game. Às vezes a galera quer colocar alguma coisa ali pra ficar usando de podcast, pra deixar de fundo enquanto almoça, inclusive um salve aí pra galera que tá almoçando, enfim, enquanto limpa a casa, alguma coisa do tipo, né, tá na condução, enfim. Então... eu deixo aqui esse espaço aberto, galera, pra sugestões de vocês, porque eu gostaria muito de voltar a produzir vídeos pra esse canal.
Só que sem precisar ficar falando da vida dos outros, de celebridades, pessoas que, enfim, né, tão distante de mim. E talvez com séries, inclusive, galera que acompanha esse canal aí já deve ter ouvido eu falar sobre o Esob, né, que era uma série que eu, enfim, planejei e acabou nunca saindo. Mas que era basicamente o Eu Sou o Babaca, né, uma série que inclusive o Luba já fez durante muito tempo. Ele fez do Reddit, né, do Aita, Am I the Asshole? Minha ideia era fazer baseado em histórias que vocês mandassem pra mim, meio como inspiração a Gabi Fadel, que tem um quadro no canal dela que é basicamente assim, né? Então, se vocês tiverem sugestões, quadros que vocês já viram em outro lugar, que vocês acham que seria legal de fazer aqui, inspirações diferentes, ideias de conteúdo, deixo completamente aberto. Eu ficaria muito honrado se vocês deixassem aí o que vocês gostariam de ver nesse canal. Eu não prometo que eu vou fazer isso agora, ou o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, quantas vezes eu vou fazer. Eu tenho, sim, muita vontade de voltar a produzir para esse canal, mas eu sinto que eu preciso ser bastante honesto com vocês para eu não acabar criando uma falsa expectativa. Mas, sim, eu tenho vontade, eu pretendo, sim, criar conteúdo para esse canal de novo, mas eu gostaria também de ser bastante honesto aí, né, para ninguém ficar chateado comigo. Inclusive, me desculpa, né, por ter demorado novamente aí tanto para ter gravado esse vídeo. Mas, enfim, galera, eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito por todo o apoio que vocês me deram esse tempo todo. Vocês sempre foram muito legais comigo e eu tenho muito orgulho da gente ter criado essa comunidade, pessoas tão bacanas. Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo e que vocês entendam que por mais que eu saiba que vocês gostavam e gostam muito desse tipo de conteúdo, fica claro, né, quando alguém tá produzindo algo que não quer fazer. Então eu não faria isso, sabe? Eu não produziria um conteúdo que eu realmente não tô afim e que eu não me sinto bem. Enfim. E eu espero que vocês entendam isso. E muito obrigado novamente. Eu tô só pensando, eu com certeza esqueci alguma coisa muito importante aqui. Deixa eu só dar uma lidinha aqui pra ter certeza. É isso. Eu acho que é isso, galera. Vocês estão mais do que... Assim, assuntos que eu realmente acho relevantes e importantes trazer minha opinião aqui, porque eu acho que tá acontecendo alguma loucura aí no mundo que vale a pena trazer, vale a pena refletir, trazer uma ótica diferente. Eu pretendo ainda trazer aqui pro canal, quem sabe. Então, tiveram aí alguns assuntos que eu poderia sim ter gravado e, enfim, montado uma paradinha, mas eu acabei deixando passar. Mas quem sabe aí, nos próximos, coisas que eu realmente achar importante. Então, enfim, a gente tá vivendo um momento bastante conturbado no mundo, né? Guerra pra lá, guerra pra cá. Talvez aí surjam oportunidades, infelizmente, né? De trazer reflexões sobre assuntos tristes, mas que é aquilo, se passarem batidos, talvez não marquem a história como deveriam. Não que eu tenha esse poder, né? De marcar a história, mas acho que vocês entenderam, né? Cada um tem ali uma capacidade de fazer um pouquinho. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente faz um montão. Mas enfim, galera. De novo, desculpa por ter demorado tanto pra postar esse vídeo. Obrigado pela preocupação. Obrigado a todo mundo que deixou 1 zilhão de comentários nos vídeos. Desculpa, você aí que não almoçou esse tempo todo, vai almoçar hoje, né? Se bem que eu tô gravando aqui 12:30. Acho que até eu postar, subir, fazer uma thumb, vai aí umas 2 da tarde. Mas enfim, pessoal. Novamente, muito obrigado. Obrigado por terem me acompanhado e me apoiado esse tempo todo. Vocês são mais do que bem-vindos para continuar acompanhando o conteúdo que eu tenho produzido por aí. Eu tenho continuado fazendo lives, né, todos os dias. Vira e mexe. Especialmente, ó, para você que gosta de me ver opinando sobre assuntos. A primeira hora da minha live é o momento em que eu faço sobre isso. Porque aí depois eu vou jogar e aí durante os jogos, enfim, às vezes não cabe, né, esses assuntos. Mas no começo da live, se você tem saudade, se você tem interesse, eu abro minha live mais ou menos ali umas 2 da tarde. É sempre no início da tarde. Você pode ver depois, a gente tem o canal Mount VODs, em que eu posto os brutos das lives. Olha só, então o canal Mount Lives, que virou um canal de react, nem serve mais o propósito de salvar tudo. Eu tive que criar outro, que é o Mount VODs. Então se você ali assistir a primeira horinha, talvez você pegue eu comentando um assunto ou outro. E talvez sirva aí, né, também de um conteúdo pra você deixar tocando enquanto você tá fazendo afazeres domésticos. Certo, pessoal? Um grande beijo pra vocês. Muito obrigado de verdade por esse tempo todo e por essa dedicação toda que vocês
deram pra mim. Foi um prazer enorme ter passado todo esse tempo junto com vocês. Tá parecendo meio uma despedida, não é, tá? Eu só quero realmente agradecer, porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Afinal, né, sempre foi um projeto que tava rolando, então, enfim. Mas fica aqui o meu agradecimento mais verdadeiro possível. Eu acho que ter feito esse vídeo sem um roteiro, sem nada muito escrito, por mais que eu tenha colocado uns pontinhos aqui só pra não deixar nada passar, foi muito importante pra eu poder ser bastante honesto, aberto? Não, como é que é? Direto, bastante verdadeiro com vocês. Eu falei realmente o que tava dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, né? E por mais que tenha ficado confuso, eu sei que se eu tivesse escrito um roteiro, provavelmente eu não estaria necessariamente falando o que eu tô sentindo nesse momento, né? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Um beijo pra vocês. E até um próximo vídeo. Olha aí, por favor, deixa aí nos comentários se você tiver vontade de me ver produzindo algum tipo de conteúdo diferente por aqui, beleza? E talvez esse canal volte com um nome diferente. Até porque, né, o Mount Lives, ele remete muito a um período que provavelmente não volta, em que eu reagia sobre diversos vídeos na internet. Certo, galera? Muito obrigado a todo mundo. Desculpa aí as pessoas, né, que, enfim, eu com certeza machuquei aí ao longo da minha trajetória, seja com os meus vídeos, minhas opiniões. Um beijão pra vocês e até um próximo. Espero que não daqui muito tempo. Tchau, tchau, galera. Valeu.